Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento a essa palavra, Pai, porque se nós entendermos aquilo que o apóstolo Paulo está nos encorajando a fazer, Pai querido, com certeza a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, Pai. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você pode se sentar. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo aos irmãos de Roma, e ele faz um encorajamento. Essa palavra rogo, no hebraico, ela quer dizer, eu te encorajo a fazer isso. E ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos transformar a nossa mente. Essa mensagem, esses 2 versículos de Paulo, podem ser explicados em 5 palavras. 5 palavras. Primeiro, a motivação. Segundo, a consagração. Terceiro, a desmundanização. Quarto, a transformação. E quinto, a bonificação. O livro de Romanos, ele é muito parecido com outros 2 livros de Paulo, que é o livro, a carta aos Efésios e também a carta aos Colossenses. Livro de Efésios, capítulos 1, 2 e 3, fala de doutrina. Capítulo 3, 4, 5 e 6, fala de colocar em prática a doutrina. Colossenses 1 e 2, doutrina. 3 e 4, prática. Livro de Romanos, tem 16 capítulos, 1433 versículos. De 1 a 11, doutrina. De 12 a 16, prática. Porque não adianta a gente ter doutrina se a gente não tiver prática. Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Doutrina é o mesmo que conhecimento. Doutrina é o mesmo que ensino. O meu povo sofre porque ele não tem conhecimento. Entretanto, a doutrina está aí para todo mundo que queira aprender. Nunca na história da humanidade houve um tempo onde nós cristãos tenhamos tantos lugares para pesquisar sobre a doutrina, sobre o ensinamento de Cristo para nós. Mas é interessante que a gente está deixando isso tudo de lado. Você senta um final de semana lá na sua casa e você vê uma série completa, uma temporada. Eu vou ver Lost. Você começa de manhã e vai até de madrugada vendo. Você conhece todos os personagens, mas você não sabe quantos livros a Bíblia tem. Você não sabe quais são os heróis da fé. Eu sei de uma coisa, querido. Eu tenho lutado para conhecer mais de Deus. Não é demagogia que eu vou falar. Eu conheço muito pouco da Bíblia. Conheço muito pouco da Bíblia. A Bíblia tem tanto segredo, a Bíblia tem tanto ensinamento, e eu conheço pouco. Tanto que eu fiz um compromisso com Deus. Nós temos encontro com Deus dias 12, 13 e 14 de outubro no Oiapoque. Antes do encontro com Deus, eu vou ler a Bíblia de novo, porque eu tenho sede de Deus. Se nós conhecermos a doutrina, nós vamos saber como agir em cada ocasião. O apóstolo Paulo, aos Romanos, aos Efésios e aos Colossenses, ele explicou a doutrina, mas ele também tratou da parte prática.
Então ele começa dizendo o seguinte: ó, meus irmãos, eu estou encorajando vocês a apresentarem o vosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Então a primeira coisa que nós vamos ver nesse texto é uma motivação. Diga para a pessoa que está do seu lado: motivação. Qual a motivação que eu preciso ter para que eu renove a minha mente, para que eu não tenha a mente do mundo, para que eu apresente o meu corpo como sacrifício puro, santo e agradável a Deus? Por que que eu preciso praticar a doutrina? Qual é a motivação? A motivação é a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus, ela só acontece na vida daqueles que são obedientes. A misericórdia de Deus só acontece na vida daqueles que querem levar uma vida santa. Pastor, e se eu pecar? A Bíblia diz que se você pecar, se você se arrepender, e se você deixar o seu pecado, além do perdão, você ainda recebe as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus também, elas podem ser descritas em 5 palavras. Primeiro, pecado. Segundo, a justificação. Terceiro, a santificação. Quarto, a soberania. E quinto, a conduta. Pecado. Há um problema em toda a humanidade. O homem pecou. Todo mundo pecou. Pecou quem é religioso, pecou quem não é religioso, pecou quem é judeu, pecou quem não é judeu, pecou quem é pobre, pecou quem é rico, pecou quem é bonito, pecou quem é feio. A natureza do homem, ela é pecaminosa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas em Romanos capítulo 3, versículo 21, a Bíblia vem resolver esse problema. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Jesus veio ao mundo para resolver o problema do pecado. Jesus se manifestou em carne para resolver o nosso problema de pecado. Jesus é diferente de todo mundo, querido. Diferente de todo mundo. Porque nós somos assim: subir um degrau, já quero subir para o segundo, subir o segundo, quero ir para o terceiro, subir o terceiro, quero ir para o quarto. Quando eu estou no quarto, eu já não quero o quinto, eu quero pular direto para o sexto. E assim é a nossa vida. O tempo todo nós queremos subir. Mas a Bíblia diz que Jesus foi o contrário. Jesus tinha toda a glória, mas ele desceu. E ele não desceu somente a terra, mas ele desceu às regiões mais profundas da terra. Por isso que o primeiro versículo que eu li para você hoje foi quando antes de nós cantarmos Galileu: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus disse: para que o meu Pai seja glorificado, eu vou descer. Para que Cristo seja glorificado, que eu e você diminuamos. Capítulo 4 e 5, os capítulos 1, 2 e 3 de Romanos vai falar sobre pecado. Paulo expõe o pecado. O que é pecado? Capítulo 4 e 5 fala sobre justificação, e a justificação ela vem pela fé, não é pelas obras. A justificação é quando eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, e que o sangue dele é poderoso para me perdoar de todo pecado. O capítulo 6 ao capítulo 8 fala sobre santificação, e é aqui que começa o conflito. Porque a Bíblia diz que as coisas do Espírito militam contra as coisas da carne. O apóstolo Paulo diz que nós devemos santificar o nosso corpo. Ele está dizendo o seguinte: olha, nós somos fracos, mas Deus em nós nos faz fortes. Os capítulos 9, 10 e 11 falam sobre soberania. Fala de como Deus tirou o povo de Israel e fez dele uma nação soberana. E a partir do capítulo 12 ele vai falar sobre conduta, ou seja, nossa maneira de viver. Sabe qual a diferença de Adão para mim e para você? Qual a diferença de Adão para o resto da humanidade até a vinda de Jesus? Lá no Éden, Adão tinha uma escolha. Adão podia pecar ou não pecar, sim ou não? O que Deus falou para Adão?
Adão, você pode comer de todas as frutas que tem no jardim do Éden, menos dessa fruta chamada fruta do conhecimento do bem e do mal. Ele tinha uma escolha. Ele podia comer ou não comer, sim ou não? Quem está entendendo até agora? Então ele tinha uma escolha, só que a escolha dele foi uma escolha errada, ele pecou. De Adão até o nascimento de Jesus, não teve mais escolha. O homem virou pecador. O homem virou pecador. De Adão até o nascimento e morte e ressurreição de Cristo, o homem era pecador, não tinha jeito. Mas aí a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. E aí a Bíblia diz o seguinte: andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Então, agora você tem uma escolha de novo. Você pode escolher dar o clique e olhar a mensagem pornográfica ou deletar ela. Você pode escolher abaixar a sua cabeça e não olhar para a mulher que está passando com roupa sensual, ou olhar para ela. Você pode escolher ser rude com a sua esposa ou tratar ela bem. Então, a partir de Cristo Jesus, quando Cristo Jesus entra na sua vida e você recebe o Espírito Santo, você passa a ter direito a uma escolha de viver uma vida de santidade ou de pecar. Amém? Depois que Jesus entra no nosso coração, o Espírito Santo vem habitar em nós, e aí nós podemos escolher pecar ou não pecar. Quantos aqui já vieram aqui e receberam uma palavra abençoada, você saiu daqui falando assim: meu Deus, hoje o Senhor verdadeiramente usou o pastor Luiz para me abençoar, que palavra maravilhosa. Aí, da porta para o carro, alguém da sua família faz alguma coisa que você não gostou e acabou o culto. Quantos já passaram por isso? Mas você podia escolher: vou relevar isso. Quantas vezes Deus vem e nos visita de uma maneira tão tremenda, e porque seu filho entrou no carro e deixou a pipoca cair no banco do carro, você esquece tudo que Deus falou com você o culto inteiro e briga com ele. Quem está entendendo? Você tem direito a uma escolha. Você pode escolher se aborrecer ou não. Agora deixa eu te contar uma coisa, você vai pular de alegria aí no seu lugar. Adão tinha uma escolha de pecar ou não pecar. De Adão até Jesus, o homem não tinha escolha. Depois que você recebeu Jesus, você ainda tem uma escolha de não pecar. Mas quando você ressuscitar com Ele, não vai haver possibilidade de você pecar. Porque você vai receber um corpo glorificado, a santidade vai ser tão grande na sua vida, que você não vai ter outro desejo, a não ser conhecer mais e mais ao Senhor. Pelas misericórdias de Deus, você podia dar um aplauso a Ele, querido. Aleluia. Diga comigo: motivação. Misericórdias de Deus. Segunda coisa, consagração. Lá no Antigo Testamento, como é que era o sacrifício? Como é que o sacrifício era colocado no altar? Vivo ou morto? Morto. Matava o animal do lado de fora e colocava o animal morto lá no altar da consagração. Só que agora o apóstolo Paulo está falando que nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício o quê? Sacrifício o quê? Agora deixa eu te falar uma coisa, sacrifício, altar é lugar de morte. Por que que eu tenho que apresentar o meu corpo como sacrifício vivo? Porque se o sacrifício está vivo, ele pode sair correndo do altar. Então é você que decide, não, eu quero apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. Consagração, querida, é igual casamento. Diga para a pessoa que está do seu lado: consagração é igual casamento. De vez em quando você tem que estar lembrando os votos. Sim ou não?
De vez em quando você tem que estar lembrando aquilo que você falou diante do juiz de paz, que representa o Senhor. Quando você diz, eu, Luiz Antônio da Fonseca, te recebo, Débora, como minha legítima esposa, e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando todos os dias da minha vida. Mas de vez em quando ela me lembra e diz, meu amor, você ainda me ama? Ainda bem que é só lá em casa, né? Na sua casa não acontece isso. De vez em quando a esposa chega e pergunta, meu bem, você ainda me ama? E aí tem um marido ajuizado. E o marido ajuizado olha dentro dos olhos e diz, hoje muito mais do que no passado. Mas também tem um marido desajuizado, que diz assim, lá vem você com essa história de novo. Você sabe que eu te amo. E aí, meu querido, vou te falar uma coisa, se você responder desse jeito, se tiver chumbinho na sua casa, esconde o vidro. Não deixa o vidro lá. A Bíblia diz que nós não podemos nos conformar, tomar a forma desse mundo. Consagração. Consagração. O crente tem que ter uma mente diferente. O camarada no mundo vai vender um carro, o carro está batido, ele dá uma gambiarra, o cara pergunta, foi batido? Nunca nem arranhou. O cristão não, ó, arrumei aqui, ó. Tem cristão negociando como se fosse do mundo, querido. Nós não podemos fazer isso. Consagração. Consagrar, deixa de postar. Ah, mandaram um negócio para mim aqui. Eu nem olhei, eu só repliquei. Não, querido. Deleta, tira. Coloca fora. As redes sociais hoje é a maior rede de perdição de pessoas. Diga comigo, consagração. E depois vem transformação. A transformação ela só é feita através da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo de 21 a 27. Quem está entendendo até agora? Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Diga para a pessoa que está do seu lado, a palavra pode salvar a sua alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não pratica, está enganando a si mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece de como ele era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Guardar-se da corrupção, ser transformado. Todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Todo mundo está recebendo, mas você não é todo mundo. E a transformação, ela só ocorre pela palavra de Deus. Essa semana eu ouvi um testemunho de uma pessoa que ouviu de uma outra pessoa que chegou na igreja recentemente. Ela disse assim: eu estou aprendendo o que é pecado. Eu não quero pecar mais, mas eu não sabia que era pecado. A Bíblia já começou a transformar a mente dessa pessoa. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, que traz separação entre as coisas do espírito e as coisas da carne.
A Bíblia, a palavra de Deus é que transforma a sua mente, que diz, ó, isso é certo e isso é errado. Quantos estão entendendo? Pergunta para o seu irmão aí, você está entendendo, meu irmão? Diga comigo. Motivação. Consagração. Desmundanização. O que é isso, pastor? Deixar de ser do mundo, querido. Tu não é do mundo. Quando você passa por essas três coisas, aí você chega na bonificação. Diga para o seu irmão, bonificação. O que significa bonificação? O que é bônus? Bônus é a recompensa. E qual que é a recompensa se você ouvir a motivação, buscar as misericórdias de Deus, se consagrar, se desmundanizar e se transformar? Se você fizer essas quatro coisas, você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma das melhores Bíblias que existem no Brasil hoje, para mim, é a Bíblia do Dr. Shedd. Quem já ouviu falar no Dr. Shedd? A Bíblia Shedd, ela traz as melhores explicações. O Shedd explicava de uma maneira muito clara a Bíblia. E o Dr. Shedd, quando ele fala sobre vontade de Deus, ele fala assim, a vontade de Deus é como um triângulo de 3 pontas. Pensa num triângulo aí na sua mente. Diga comigo assim, na primeira ponta. Agora com vontade, diga, na primeira ponta, vontade decretada. O que é a vontade decretada de Deus? É aquilo que Ele decretou e vai acontecer. Exemplo, a virgem conceberá um filho. Ele decretou. Jesus nasceu de uma virgem. Amém? O Messias morrerá numa cruz, no madeiro. Está decretado, aconteceu. O verbo que se fez carne vai ressuscitar, ressuscitou. Vontade decretada de Deus. E Deus disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E por conta disso você é mais do que vencedor. Está decretado que você é mais do que vencedor. Decreto de Deus, você é mais do que vencedor. Decreto de Deus, você é mais que vencedor. Aleluia. Diga agora, segunda ponta do triângulo. Vontade ordenada de Deus. Então, a primeira ela é decretada, está na palavra de Deus, Deus falou e se cumpriu. A segunda vontade era uma vontade ordenada. O que Deus ordenou à mulher? Mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Quando fala assim, tem mulher que não pode mais doar sangue, taiou o sangue na veia, quando o pastor fala de submissão. O que significa ser submissa? Significa o seguinte, alguém tem que mandar nessa casa. E com muito amor e carinho, mulher, não foi você a escolhida. Então, uma mulher submissa, ela vai ao marido e ela fala assim, ó, acho que o melhor é esse caminho. Não, mas eu quero ir para cá. Não, mas eu acho que é melhor para cá. E aí, o que a gente faz? Aí você vai virar para ela como uma mulher submissa e fala assim, olha, então, se Deus está falando com você, vá por esse caminho. E aí o que vai acontecer? Se der errado, você não pode ir atrás dele. Eu te falei, eu te falei, eu te falei. Não, você vai virar para ele e falar assim, meu bem, e agora? Eu acho que não é por esse caminho. E agora, nós vamos para cá? Não, primeiro nós vamos para cá. Aí depois nós vamos para cá. Aí quando não sobrar opção, aí ele vai lá no seu. Mas você, como uma mulher submissa, você vai fazer isso.
Quem está entendendo? Aí o homem fica assim, aí pastor, fala Jeová. Então Jeová vai falar contigo agora. Se você não amar sua esposa como Cristo amou a igreja, se você não tratar bem a sua esposa, sua oração não passa do teto. Então isso é vontade ordenada de Deus. Deus te deu uma ordem. Se você seguir essa ordem, você vai experimentar quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Diga comigo. Terceira ponta do triângulo. Vontade desejada de Deus. Pastor, como é que é isso? Muito simples. Vontade desejada de Deus. Vou para o culto. Você chega diante do espelho. Senhor, é com essa roupa que o Senhor deseja que eu vá no culto hoje? Senhor, qual é o caminho que eu vou tomar hoje para ir trabalhar? Aquilo que Deus deseja para você naquele dia. E para você saber isso, você tem que perguntar para Ele. Vontade desejada. Quantos estão entendendo? Senhor, qual é o livro que o Senhor deseja que eu leia essa semana para aprender? E aí, quando a gente cumpre essas três vontades, a decretada, a ordenada e a desejada, nós vamos experimentar tudo que é bom, tudo que é perfeito e tudo que é agradável. Quem está entendendo até agora? Amém? Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes, a maioria das pregações de domingo, elas acontecem com uma palavra que Deus me dá. Deus me dá um assunto, e eu vou pesquisar sobre aquele assunto, e Deus vai falando comigo. E na sexta-feira, na noite de glória, antes da noite de glória começar, Deus virou para mim e falou assim, até. E eu perguntei para ele, até o quê? Ele disse, se vira, para você descobrir. Então eu fui pesquisar a palavra até. Dicionário léxico diz o seguinte, até, preposição, insere ou indica limite no tempo. Até logo. Rapaz, quando eu falo aqui preposição, que eu olho para a Michele lá atrás assim, eu até tremo, porque ela é uma professora excepcional. Então, primeiro, uma preposição que insere ou indica limite de tempo. Até aqui foi assim. Até logo. Segundo, introduz ou assinala limite do espaço. Você pode ir até ali. Você pode ficar até aqui. Terceiro, insere ou assinala limite na quantidade. A caminhonete aguenta até 1.000 quilos. E aí depois vem advérbio. Até assinala a compreensão, a inclusão ou o abarcamento. Então eu entendi que Deus estava falando para mim o seguinte, olha, pesquise os até na Bíblia, sobre tempo, espaço, quantidade, mas principalmente que a igreja compreenda o que quer dizer a palavra até. E aí deu trabalho, queridos. Sabe quantas vezes a palavra até aparece na Bíblia? Mais de 1.500, e eu tive que ir procurando. Mais de 1.500 vezes a palavra até. Então eu creio que até aqui você ainda não tinha compreendido o que quer dizer transformação da sua mente. Mas a partir de agora você vai colocar em prática e você vai transformar a sua mente. A primeira palavra que eu li para você em Romanos capítulo 12 foi rogo. E falei para você que ela quer dizer encorajamento. Paulo está dizendo, eu te encorajo, meu irmão,
Eu te encorajo, meu querido, minha querida, nessa noite, a tomar uma decisão de uma mudança de vida. E aí, Deus começou a falar comigo sobre algumas passagens que tem a palavra até. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Seja honesto. Você pode mentir para mim, mas Deus está vendo. Quem aqui gosta de trabalhar, levanta a mão. Seja honesto. Glória a Deus, eu tenho uma ótima notícia para você. E tenho uma péssima notícia para você que não gosta de trabalhar também. Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, querida, até que você morra, que o bicho coma você, você vai ter que trabalhar. Amém? Pastor, o que quer dizer disso? Quer dizer que Deus abomina o preguiçoso. Preguiçoso só pensa coisa errada. Amém? Aliás, mulheres, eu já falei isso aqui, vou repetir. Características de um homem para casar com você, de um homem de Deus. Primeiro, ele precisa amar mais a Deus do que a você. Porque antes de o homem precisar de uma mulher, ele precisa de Deus. Deus fez o homem quando tinha um relacionamento com ele, aí formou a mulher. Segundo, Deus colocou o homem no jardim para trabalhar. Então, não case com um preguiçoso. Porque um homem preguiçoso só vai fazer besteira na sua vida. Amém? O que mais? Gênesis 14, 23. Jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Deus está dizendo o seguinte, olha, quem dá riqueza sou eu, você não pode cobiçar de ninguém. Diga para a pessoa que está do seu lado, prosperidade vem do Senhor. O que mais, pastor? Gênesis capítulo 22. Fiquem calmos, porque eu não vou ler os 1.500 versículos, tá? São só alguns. Gênesis 22, 5. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, você me ama? Amo. Então sacrifica o seu filho a mim. E Abraão, sabendo Deus a quem ele servia, virou para os moços e falou assim, agora vocês vão ficar aqui, porque eu sei que o Deus a quem eu sirvo é poderoso até para ressuscitar o meu filho. Eu vou subir com ele, mas eu vou voltar com ele também. Deus está dizendo para você o seguinte, se você tem promessa de Deus na sua vida, espere porque ela vai ser cumprida. Amém? Gênesis 28, 15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tem te falado. Deus te prometeu e Deus vai cumprir. Ele disse, eu vou estar contigo. E aí Jesus veio e falou assim, até a consumação dos séculos. O que mais? 1 Samuel, já estamos terminando para nós orarmos. 1 Samuel 16, 11. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços, e disse, ainda falta um menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Quando o teu te escolhe, querido, nada, absolutamente nada, vai tomar o seu lugar. O propósito de Deus vai te alcançar. Salmo 73, 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Você fica perguntando, Deus, por que isso? Deus, por que isso? Porque eu estou passando por isso. Deus, por que isso está acontecendo? Por quê? Até o dia que você entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, querido. Enquanto você não entrar no santuário do Senhor, enquanto verdadeiramente você não entregar a sua vida a ele, enquanto você achar que as coisas do mundo são melhor do que as eternas,
Você vai continuar com esse pensamento, mas a partir do momento que você entender que as coisas do céu são eternas, você vai se preocupar só com ela. Lucas 22, 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: eu fiz um voto, eu não vou comer nada que venha da uva. Por isso que lá na cruz, quando quiseram matar a sede dele com vinagre, ele não aceitou. Às vezes para nós é difícil entender quando você lê lá na Bíblia assim: e ofereceram-lhe uma esponja embebida em vinagre e fel. Aí a gente acha esquisito. Nossa, tomar vinagre, mas naquela época era comum. Sabe por quê? Porque muita água daquela época era contaminada. Então colocava vinagre para matar as bactérias da água. Mas Jesus não tomou. Por quê? Porque Jesus tinha um voto. Nós precisamos entender que quando nós fazemos um voto a Deus, nós não podemos quebrar esse voto. O que mais, pastor? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Querido, se você for testemunha de Jesus, até os confins da terra você vai ser abençoado. Estamos terminando. Atos 8, 13. E até o próprio Simão creu, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, ficava atônito. Sabe o que Deus está falando para você aqui? Qualquer pessoa da sua família pode batizar, porque até o Simão creu. Se o Simão creu, o Zé, o Felipe, o Carlos, a Maria, a Antônia, quem da sua família ainda não tem Jesus, vai crer. Sabe por quê? Por causa da transformação da sua vida. E por último, querido, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quantos entenderam a palavra de hoje? Quantos desejam transformação? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria chamar a pastora Débora para estar orando pela transformação das nossas mentes, para que verdadeiramente você seja não somente um ouvinte, mas que você também seja um praticante. E eu quero selar esse momento tocando a trombeta. A Bíblia diz que quando a trombeta é tocada, há uma lembrança do Senhor, do seu povo. Quero que você feche seus olhos. Eu quero que nessa noite você verdadeiramente se lembre daquilo que foi dito. Rogo-vos, irmãos, te encorajo, irmãos, para que você apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional. Querido, nosso culto tem uma razão de ser, tem uma razão. A fé é racional, ela não é irracional. E transformai a vossa mente, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode fechar os seus olhos?